Rolandinho, tudo bom? Como é que estão aí? Tudo bem? Boa noite. Irmã Sebastiana, boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Kátia, Regina, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Irmã Célia, seja bem-vinda. Júlio, seja bem-vindo. Silene, tudo bom? Rosa, boa noite, irmã Fátima. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Tudo bem? Que bom, hein? Estamos aí pronto para mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 23. Boa noite, Adriana. Kátia Regina, boa noite. Júlio, boa noite, boa noite. César, lá do Canadá, Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo, um abração para sua esposa, para suas filhas, família bonita que você tem, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar um pouco do Salmo de número 23, salmo muito conhecido e predileto do povo de Deus. E o tema de hoje é a presença do bom pastor em meio à adversidade. Então, o Salmo 23, ele apresenta o bom pastor em meio à adversidade. E vamos ficar essa uma hora comentando sobre o Salmo 23, o que Deus tem para falar conosco. O Salmo 23, irmãos. Ficar aqui atentos a esse salmo e vamos comentar alguma coisa. Então separe aí a sua Bíblia, seu smartphone, seu computador. Abra no Salmo de número 23, versículo 1 até o versículo 6. Então nós vamos falar em cima desses versículos. Esperando as pessoas entrarem, os irmãos da nossa igreja, os convidados, os irmãos queridos, amados. Sidney, seja bem-vindo. Sidney Nunes. Deus abençoe. Então hoje nós vamos conversar sobre o Salmo de número 23. Salmo muito conhecido, muito lido, muito comentado, muito falado. E nós vamos falar um pouco sobre esse salmo, né? A presença do bom pastor em meio à diversidade. Fala, Beto, tudo bom? Quanto tempo, hein, Beto? Então nós vamos conversar hoje, Beto, sobre a presença do bom pastor em meio à adversidade. Salmo de número 23,
esse salmo conhecido, lido, pregado, falado pelos amados irmãos, pelas igrejas, e nós vamos comentar um pouco hoje sobre ele, falar um pouco desse salmo aqui. Então vamos orar, aproveitar para nós orarmos nesse momento aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aí, esses irmãos que entraram, os irmãos que ainda vão entrar, que a Tua graça, Senhor, se manifeste na vida deles, através dessa mensagem do Salmo 23, que a Tua palavra possa nos impactar, venha nos impactar nessa noite, a Tua palavra, para nos modificar, nos mudar, nos transformar. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Pai. Te agradecemos e te louvamos pela Tua fidelidade, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. No nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus. Fala, Bia, Deus te abençoe. Estamos falando hoje sobre o Salmo de número 23. Jailson, boa noite. Roberta Granja. É o Salmo 23 hoje, gente. A presença do bom pastor em meio à adversidade. É o que nós vamos conversar hoje. Sobre esse salmo maravilhoso, conhecidíssimo pela igreja, por todos. Pessoas citam esse salmo, pregam esse salmo, falam, oram esse salmo. É um salmo maravilhoso. Luiz Otávio, Deus te abençoe, meu irmão. Estamos juntos aí novamente. Glória a Deus. Salmo 23 hoje, irmãos. A presença do bom pastor em meio à adversidade. Então vamos ler. Me acompanha aí, por favor. Eu vou ler aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor lhe seguirão todos os dias de minha vida. Que bênção, né, irmãos? Esse salmo aqui é maravilhoso. Irmã Dadá, tudo bem, irmã Dadá? Gilvani, tudo bom? Estamos falando sobre o Salmo 23 hoje. A presença do bom pastor em meio à adversidade. Então, esse salmo de confiança e fé no Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus da vida, é um dos prediletos do povo de Deus. Há várias gerações, isso você pode reparar aí, desde pequeno eu ouço pessoas lerem, recitarem, pregarem sobre o Salmo 23. É muito conhecido e as pessoas amam esses salmos, mas em todas as gerações foi assim. As pessoas amaram muito esta poesia que expressa a certeza da presença de Deus em meio à adversidade. Aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivenciando. O Salmo 23, ele expressa a presença de Deus que não nos deixa nunca, não nos desampara nunca.
E o capítulo 23 apresenta a presença de Deus, que não nos deixa nunca, e imagens de Deus como o bom pastor. Não um ministério pastoral, não o ministério, eu que sou um pastor, não me apresenta como pastor, apresenta o Deus Todo-Poderoso como o pastor da nossa vida. Então, do verso 1 até o 3 que nós acabamos de ler, você pode reparar que ele está falando sobre esse Deus que é um bom pastor. Então, no Antigo Testamento, a imagem é o seguinte: no Antigo Oriente, que se passa a paisagem, a história do Antigo Testamento, aqui desse momento, do Salmo 23, era comum o povo ver os seus governantes como pastores, como cuidadores da vida deles, como alguém que iria orientar, prover, facilitar o caminho, facilitar as coisas, e não era muito assim que acontecia. Por quê? Porque o cargo de autoridade é dada por Deus, então não veio do homem. E se eu ocupo esse cargo de autoridade, eu não tenho crédito nenhum com isso, o crédito é do Senhor, porque eu estou ocupando um lugar que não é meu. Esse lugar é o lugar do Deus Todo-Poderoso. Exercer autoridade sobre pessoas, sobre a criação de Deus, não é mérito de homem algum. Exercer autoridade é, sim, muita responsabilidade de alguém que exerce, porque você tem que cuidar dessas pessoas que não são suas, como se fossem pessoas de Deus, e elas são de Deus, elas pertencem ao Senhor, então elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser orientadas, não exploradas, não roubadas, não saciada, comer a gordura, empobrecer essa gente. Então os governantes ocupavam este lugar de prestígio, mas o prestígio não era deles, o prestígio era de Deus. Você entende isso? Então por isso que a Bíblia fala que toda autoridade vem de Deus, não é do homem. O homem que é revestido de autoridade, ele deve ter, sim, vou repetir, hein, muita responsabilidade diante desta autoridade, porque ele está assumindo um lugar que não é dele, mesmo sendo votado, mesmo sendo eleito pelo povo, não é dele. Aquele lugar é o lugar do Senhor, é o lugar de Deus diante das pessoas. Então, no Antigo Oriente, nos primórdios, né, você vai ver que as pessoas, o povo, viam seus governantes como pastores, como cuidadores da vida deles, alguém que ia dar direção. Então, o Senhor prometeu cuidar dos seus filhos. Você vê no Antigo Testamento muito claro isso, principalmente no livro dos Salmos, que é lotado de poesias. E você vê no capítulo 34, versículo 9 a 10, você vê Deus expressando, prometendo cuidar do povo, pastorear o povo, governar o povo, dirigir o povo. Em Isaías, capítulo 51, verso 14, você também vai ver isso. Então o Antigo Testamento é cheio de promessas de Deus para cuidar do seu povo, pastorear o seu povo. E dependendo da poesia, das metáforas na poesia, dos livros poéticos, é colocado com mais intimidade, né? Deus se coloca como o esposo, o marido de Israel,
Israel é a noiva e Deus se coloca como o marido desta nação, né? É um negócio muito forte. Então, ele demonstrou a Israel, Deus demonstrou ao povo hebreu, ao povo de Israel, à nação, essa capacidade de provisão que Deus tem. Deus demonstrou isso várias vezes. Então, o cuidado no deserto, lá em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, Deus mostra o cuidado com o povo dele lá no deserto. Deus mostra o cuidado com o povo dele, agora a geração de Josué e Caleb, entrando na terra prometida. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 9, Deus também mostra o cuidado com o povo dele. Então, o pastor, ele mostra aqui no Salmo 23, e esse pastor, vou repetir, não tem nada a ver com o ministério pastoral, irmãos. Esse pastor aí é uma metáfora de comparação de um pastor de ovelhas animais com Deus, cuidando da nossa vida. Nós, como ovelhas sensíveis, que necessita, carece do cuidado de Deus, e Deus sendo este bom pastor. Então o pastor, ele procura riachos tranquilos. Você vai ver nesse Salmo 23, no decorrer dos versículos, você vai ver que o pastor está procurando águas tranquilas para o seu rebanho. Por quê? As ovelhas, elas não bebem águas de correntes fortes. Elas só bebem águas tranquilas, de riachos tranquilos. Então, o pastor providencia isso, esta calmaria para as suas ovelhas, para o seu povo, para a sua nação. No verso 3 do capítulo 23 de Salmo, a expressão renova as forças, que esse Deus é um Deus que pastoreia, que aconselha, que cuida, que mostra o caminho, que está cuidando, protegendo, salvando dos lobos, das feras. Tem uma expressão no Salmo 23, versículo 3, que fala que ele renova as nossas forças. E essa expressão significa: o Senhor guia seu povo ao livrá-lo do mal. Quando Deus livra o seu povo do mal, ele guia para o caminho certo, porque a nossa tendência sempre para procurar o melhor para a nossa vida é se desviar do caminho dele, da rota que ele propôs para nós. Então estamos sempre errando, estamos sempre nos desviando com um detalhezinho aqui, um detalhe ali. E o versículo 3 do Salmo 23 fala que ele renova as nossas forças. Então significa que o Senhor guia a nossa vida depois de nos livrar do mal. Ele tem uma estrada para nós, para nos trazer de volta. E também significa trazer de volta para junto dele. Aquele que está distante, que acha que está desprezado, porque nós nos sentimos assim desprezados, porque as pessoas desprezam, porque as pessoas deixam de lado. Mas Deus, a palavra de Deus nos mostra que Deus nunca nos desampara, Deus nunca nos deixa fora do caminho. Obrigado, pastor Rafael, obrigado a tua presença aí, é muito bom ler os seus comentários. Muito obrigado, pastor Rafael, estou com saudade, hein? Abração, meu irmão. Então o nosso pastor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele sempre nos traz para junto dele. Todas as vezes que você se sentir desamparado, longe de Deus, você pode ter certeza que esse sentimento que você está tendo
está vindo de Deus, é algo que Ele está produzindo em você, para você sentir falta dele, porque Ele está querendo trazê-lo de volta para os braços do Pai, para os braços desse pastor, que cuida, que orienta, que guia, que protege. Então, Ele cuida de nós, renova nossas forças, é muito mais do que nos fortalecer simplesmente. Esse nos fortalecer é nos guiar, é trazer de volta para Ele, é cuidar de nós, é governar a nossa vida, aconselhar, proteger, instruir na sabedoria. Isso é renovar as forças. Porque se Deus, somente essa expressão renova as forças, nos renovasse, meu irmão, nós ficaríamos fortes para prosseguir no engano. Se Deus somente viesse para renovar as nossas forças, essa expressão, renovar as forças, na Bíblia, fosse só para renovar mesmo, nós seríamos fortalecidos para caminhar para o abismo. Mas o renovar está subentendido aqui, nos livrar do mal, trazer de volta para os braços dele, cuidar de nós, governar, ensinar, olha, por aqui, não por esse caminho, mas por este caminho, aconselhar, proteger, instruir na sabedoria que é a palavra dele, a orientação dele. Então nós precisamos, todo mundo necessita de paz, todo mundo necessita de tranquilidade, todo mundo necessita ser amado. O mundo todo fala em amor, mas o mundo que está falando em amor não fala qual é o padrão do amor. Esse é o grande problema da nossa sociedade hoje, de todos os tempos, né? Não somente hoje, mas de todos os tempos. E nós falamos de amor, falamos de paz, de tranquilidade, mas o que nos traz tranquilidade? Muito dinheiro nos traz tranquilidade naquele momento. Paz, muito dinheiro também nos traz muita tranquilidade naquele momento. Proteção, muito dinheiro nos traz proteção também naquele momento. Agora, qual é o padrão de proteção, aconselhamento, governo de Deus sobre a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções? Qual é o padrão da sabedoria que nos adestra, que nos instrui? Esse padrão é Deus. E como é que nós encontramos esse padrão? Na sua palavra. A sua palavra revela o padrão de Deus, o padrão de segurança, governo, aconselho, proteção, instrução na sabedoria. Que sem isso, nós iremos com toda a nossa força para o abismo. Com toda a nossa força, errar o alvo. Mas prosseguir para o alvo é ser renovado por Cristo, neste padrão que é Jesus Cristo. Ele guia ao nosso caminhar nele. Ele nos protege nele. Ele nos governa nele, não nas nossas ideias, não nos nossos pensamentos. Ele nos protege não segundo os nossos conceitos, mas nele, na direção dele. Ele nos instrui não na nossa sabedoria, não o que nós achamos que é certo, o que é errado, mas o que ele acha, o que ele sabe que é certo ou errado. É isso. Então é no Senhor. A presença do bom pastor na nossa vida, ela se manifesta em meio à nossa adversidade. Para quê?
Talvez não para mudar a adversidade, não para mudar a nossa vida. Olha só o que Davi está falando aqui, ó. Preparas uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos, irmãos. Você fica querendo que a situação mude? O problema não está na situação, a questão está em nós. Quando Davi fala, preparas uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos, ele não está pedindo, irmãos, presta atenção, ele não está pedindo para Deus humilhar os seus inimigos, não, irmãos. Olha, eu estou comendo, você não está. Olha, eu tenho comida na minha mesa, você não tem. Olha, eu sou próspero, você não. Ele não está falando isso, não. Não é esse sentido, não. O sentido aqui é para que qualquer situação de perigo, de adversidade, de inimigo. Adversidade é o inimigo, irmãos. Situação de crise é um inimigo. Ameaça de morte é um inimigo, irmãos. O que está falando o Salmo 23 está dizendo que Deus, Ele prepara um banquete na nossa vida, independente das situações. Se tem inimigos, se tem crise, tem morte, se tem ameaças, Deus prepara em nós um ambiente, irmãos, para ficarmos saciados, um ambiente para ficarmos preenchidos com a provisão dele. É isso que o Salmo 23 está dizendo. Eu sei que muitas pessoas já pregaram aí, olha, Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos, mas não é isso. Queria que fosse, né? A nossa vontade de vingança. Fica desejando isso, mas não é. Não é isso que está falando o Salmo 23. O Salmo 23 diz que Deus provê no pior momento da nossa vida. Ele é capaz, Ele pode nos prover um banquete para a nossa vida diante de qualquer situação de ameaça, qualquer situação de morte, crise, problema financeiro, na presença dos meus inimigos. Inimigos, claro que no contexto de Davi aqui, o inimigo é pessoas, né? Inimigo, né? Ou inimigos são pessoas, os inimigos são pessoas, mas no contexto bíblico geral, preparar um banquete na presença dos inimigos é que Deus prepara na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, diante da adversidade. Porque o contexto do Salmo, ele é bem claro. Ele começa do versículo 1 até o versículo 6, mostrando que ele é o bom pastor no meio da adversidade. Então, onde tem inimigo, Deus conservará você. Onde tem ameaças, Deus colocará você no lugar de provisão. Não tenha medo, irmãos. O Senhor é conosco. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está provendo. Ele é fiel. O Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos adestrando. O Senhor está cuidando, zelando, aconselhando, governando, orientando, protegendo, instruindo a nossa vida com sabedoria. E pode ter certeza, Deus sempre vai nos levar a riachos tranquilos, de águas tranquilas, não de águas fortes, que não dá para você abaixar para beber uma água, que é perigoso, que a água pode te levar. Não, águas tranquilas,
Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém? Que bênção, irmãos. Muito bom. Essa foi a palavra de hoje. Palavra rápida. Eu queria ouvir, ler, né, os comentários de vocês sobre esta palavra. Um Deus que está junto de nós e que nos traz para junto dele, né? Muito legal. Essa palavra é maravilhosa. O Salmo 23, a palavra do Salmo 23 é muito forte. Deus nunca vai preparar um banquete para humilhar os nossos inimigos ou humilhar quem quer que seja. Deus vai preparar um banquete na nossa vida para nos dizer: você não está desamparado, apesar de todo ódio, apesar de todo rancor, apesar de toda a garra da morte, do medo, a doença, o vírus, a indecisão financeira. Eu sou um Deus que prepara um banquete na presença disso tudo. Disso tudo. E isso nos traz conforto. É verdade. Glória a Deus. Amém, irmão Dadá? Estamos aí caminhando com o Senhor. Deus é maravilhoso. Salmo 23 é uma bênção. Precisamos entender a palavra de Deus como ela é. Boa noite, Patrícia. Como é que você está? Tudo bem? Como estão? Tudo bem? Um abração para toda a sua família aí. Moisés, Deus te abençoe. Moisés, Aline, um abração para a família. Tá com saudade, hein? Felipe Torino, Deus te abençoe. Mande um abração para seus pais. É verdade, Torino. É isso mesmo. Inimigo não é sair guerreando com os outros, não, de outras religiões, de outras crenças, não. A Bia está falando aqui, ó, Deus sempre nos dá tudo que precisamos, mesmo que não seja exatamente o que desejamos. Quanto mais o conhecemos, mais passamos a desejar o que Ele quer para nós. Glória a Deus, é na intimidade, né, Bia? Quando nós começamos a ter intimidade com o Senhor, Deus vai se revelando em proporções maiores para a nossa vida. É um Deus que Ele quer a nossa intimidade. Então Ele nos traz para junto dEle. Ele nos traz assim, ó, eu quero que você esteja, na minha visão, hein? 100 quilômetros, mas eu estou te vendo, hein? Estou aqui no céu, mas eu estou te vendo aí na terra. Não. Deus é um Deus que traz para junto dele. Que coisa maravilhosa. Muito bom. Ele sempre no controle. Nunca nos deixou, nunca nos deixará. Amém, Silene? Eu também creio nisso. Esse é um Deus fiel. Amém, Patrícia, obrigado. Vou mandar um beijo para a Mônica, para os meus filhos, João Gabriel e Giovana, para ficar tranquilo. Obrigado, obrigado mesmo. Amém, Silene. Deus é um Deus fiel. Ele proporciona esse banquete maravilhoso diante da adversidade, diante de toda a situação que nós estamos vivendo. O Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Amém, meu irmão? As condições não precisam ser favoráveis para o Senhor estar nos abençoando. Amém, Sérgio? Eu também creio. O Senhor nos abençoa, tendo ou não, porque esse negócio de ter ou não é uma concepção nossa, da nossa visão, né? E nem sempre ter e não ter está combinando com ter e não ter. É verdade. Pastor, será que o mês que vem já estaremos juntos? Ô, meu irmão, sabe, Luiz Otávio, mais do que estarmos juntos, a minha preocupação é estarmos juntos
sem contaminarmos ninguém. Essa é a minha maior preocupação. Estarmos juntos, nós estamos agora aqui na live, em qualquer lugar. Estamos aqui agora, voltar e começar a crescer a contaminação é muito triste. É muito triste e desanimador, irmãos. Então, eu estou crendo que nós vamos voltar sim. Mas vamos voltar com segurança, até eliminar, até criarem uma vacina, até dar uma solução. Eu soube uma notícia de um pastor que ele morreu muito rápido, pastor novo, morreu muito rápido, 3 dias, porque ele não acreditava. Ele falou assim: não, meu Deus é poderoso, não vai deixar eu ser contaminado. Aí não usava máscara, não fazia higiene, não tinha aquela proteção com álcool, com sabão, aquele negócio todo, né? E pegou o vírus da pior dimensão. 3 dias ele morreu. Precisamos aprender a ter o Senhor como suficiente, nos contentarmos nele. Deus é suficiente, é verdade. Ele é o nosso pastor e nós não teremos com que nos queixar, né? A verdade é essa. Com que sentir falta de alguma coisa. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele foi tudo, mostrando isso lá no deserto para Jesus, né? 40 dias e 40 noites sem comer nada. Ainda aparecendo o diabo para fazer Jesus se desviar, né, da palavra, e ele se manteve na presença do Pai. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. É verdade, Marilene. Temos que obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é estarmos juntos. Claro que nós temos que nos congregar, temos que estar juntos. E eu também estou com muita saudade de estar junto com os irmãos, aí para glorificarmos juntos, para louvarmos juntos, né? Para cantarmos juntos, para ouvirmos a palavra juntos, né? Eu estou com muita saudade dos irmãos, para nós estarmos aí. Mas em breve nós vamos chegar lá. Vamos continuar em oração para que descubram uma saída, uma vacina, um antídoto, uma proteção para isso tudo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe muito vocês aí, onde quer que vocês estejam. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, porque nenhum outro pastor é como tu, Senhor. Nenhum outro pastor nos governa como o Senhor, nos protege como o Senhor, nos traz para junto dos teus braços como o Senhor, nos instrui com sabedoria. Nenhum outro homem faz isso, Pai. O Senhor nos faz, o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta, o Senhor nos aconselha. Nós glorificamos o teu nome pela tua fidelidade, pelo Deus amoroso que o Senhor é, um Deus que provê nos piores momentos da nossa vida. Oramos e te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Em breve estaremos juntos, irmãos, no nome de Jesus, tá bom? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém. Essa foi a oração de Paulo
Eu estou falando, muitas pessoas falam que é a bênção apostólica, mas não é não. Essa aí é a oração de Paulo que ele faz para mostrar e ensinar a Trindade, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Ele aproveita a oração para ensinar sobre o Deus triuno. Amém, irmãos? Por isso que eu faço sempre, e depois de quantos anos? Depois de 40 anos eu volto a fazer isso, né? A ouvir isto de mim mesmo. Há 40 anos atrás eu ouvia isso dos pastores, onde eu vivi, onde eu nasci, ali, aquele ambiente, mas nunca entendi como tal, né? Mas pesquisando, estudando, eu percebi que Paulo está nos ensinando sobre o Deus que nós adoramos, um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe muito vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça na vida de vocês, e que vocês tenham uma noite abençoadora, reparadora, e que amanhã o Senhor possa encher vocês. Amanhã nós não teremos a nossa live, mas na quinta estaremos aí com o nosso culto online, para nós glorificarmos, louvarmos o Senhor. Amém? Que Deus renove a vida de vocês, possa fortalecer vocês, e se cuidem no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.